Bom dia! 12 de abril de 2025, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Cartas de Ateus e Cristãos para Drauzio Varela. Esse, o 19º vídeo, 19 vídeos até agora. Estou fazendo uma série aqui. Para quem está chegando ao meu canal agora, estou fazendo uma série com vários vídeos, estudando uma entrevista do Drauzio Varela e Gilberto Gil. Essa entrevista está no Canal Brasil. Clique aí no YouTube. Aqui abaixo você vai ler aí entrevista Drauzio Varela e Gilberto Gil. E aqui o link, aqui abaixo. Clique e você verá aí a entrevista. Apenas 4 minutos. Naquele momento, o cantor Gilberto Gil pede ao Drauzio Varela que faça uma exposição sobre se ele é ateu ou agnóstico. E o Drauzio fala lá para o Gilberto Gil e levanta 6 afirmações, o Drauzio Varela, 6. Ele diz em primeiro lugar: Gilberto, eu sou ateu. A segunda afirmação do Drauzio, ele diz: Gilberto, as religiões pregam vida depois da morte. E cada religião tem uma noção de vida depois da morte diferente. E eu não consigo acreditar nisso, Gilberto, em vida depois da morte. A terceira afirmação do Drauzio, ele disse: Gilberto, religiosos pregam que ateus, por não acreditarem no Deus deles ou nos deuses deles, que os ateus são pessoas de péssima índole, de péssima natureza. E isso, Gilberto, não é verdade. A quarta afirmação, o Drauzio diz: Gilberto, ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. A pessoa tem ou a pessoa não tem. A quinta afirmação do Drauzio, ele diz: Gilberto, o princípio da fé é não contestar. O princípio da fé é não duvidar. O princípio da fé é simplesmente aceitar. O princípio da fé é não perguntar por quê. O princípio da fé é não perguntar se aquilo tem lógica ou não. E a sexta afirmação do Drauzio Varela, e última, ele diz: Gilberto, veja, a existência de um ser ou de seres invisíveis que comandam nossa vida aqui na Terra, isso é uma superstição. Isso é uma ilusão, Gilberto. Isso é uma ilusão. Eu não consigo acreditar nisso. Eis aí as 6 afirmações do Drauzio Varela, lá na entrevista. Então, essa série que eu estou fazendo aqui, estou trazendo comentários lançados lá na entrevista, comentários de ateus e cristãos. Então, vou trazer mais comentários aqui, de ateus e cristãos. Em cada vídeo, comentários diferentes, óbvio. Então, vamos lá. E preste bem atenção. Ouça aí o comentário de ateus e ouça o comentário de cristãos. E veja qual dos dois traz a razão, a racionalidade. E veja qual dos dois é intolerante. Qual dos dois vem com ódio, vem com raiva. Veja bem. Veja os comentários dos ateus e dos cristãos. E veja quais são os comentários que trazem intolerância, ódio, raiva. Veja bem, estou aqui trazendo comentários, hein? Não estou criando. Todos aqui estão lá no Canal Brasil. Veja depois do vídeo aqui. Então vamos começar aqui a trazer aqui o comentário do Rafael. Rafael, ele é cristão. Então vamos aqui ouvir o comentário dele. Ele diz assim: ser ateu é muito fácil, sem nenhuma régua moral a se seguir. E o principal,
sem a graça de Deus. Amigos, na nossa vida precisamos lutar para atingir a santidade, almejar as virtudes cardeais. O principal erro do ateu é se jogar no pecado, já que não tem um céu a se perder se assim o fazer. Muito bem, eis aí o comentário do cristão. Eu sempre digo aqui que comentários de cristãos não têm consistência, não tem fundamentação lógica, porque faz parte da religião. Então, comentários de cristãos não resistem a uma análise lógica. E o Rafael aqui assistiu lá a entrevista com o Drauzio e diz aqui que ser ateu é muito fácil. Ele está dizendo aqui. E por que ele diz isso? Ele diz que o ateu, ele incorre no mesmo erro propagado por líderes cristãos, pastores evangélicos e padres, que mentem para os fiéis, dizendo que o ateu, por ser ateu, por não acreditar no Deus cristão, o ateu é uma pessoa de péssima natureza, de péssima índole. E aqui o Rafael acredita. E aqui ele incorre no mesmo erro. E esse erro aí foi dito pelo próprio Drauzio Varela ao Gilberto Gil. O Drauzio diz ao Gilberto Gil: Gilberto, religiosos pregam que os ateus são pessoas de péssima natureza, que os ateus são pessoas de péssima índole. E é justamente aqui o Rafael dizendo, ele dizendo aqui que ser ateu é fácil. E ele diz aqui que o ateu vive sem régua moral a seguir e que o ateu vive sem a graça de Deus. Você vê que o argumento aqui, o texto do Rafael, é muito ingênuo, né? Você vê, ele prega justamente o erro que é pregado, né? De que os ateus, por não crerem em um Deus qualquer, os ateus são pessoas imorais, praticam as piores barbaridades, porque não tem medo de um castigo no futuro. Entendeu? E é justamente aqui o que diz o Rafael. Ele cai na conversa de líderes cristãos. Ele dizendo que o ateu não tem régua moral, que o ateu é depravado, porque não tem medo de pegar uma punição depois da morte. Viu aí? Ele diz que o principal erro do ateu é se jogar no pecado, viu aí? O Rafael, coitado, ele é cristão e ele é enganado por líderes cristãos e ele não sabe disso. Então, o Rafael, nesse texto dele aqui, ingênuo e sem consistência alguma. Veja o caso do Drauzio Varela. Ele diz aqui, o Rafael, que o ateu vive sem régua moral, que o ateu se joga no pecado, está livre para cometer pecados, maldades, porque não tem medo de uma punição de Deus futura. Veja como o Rafael tem aqui a cabeça de uma criança com 5 anos de idade. Veja o Drauzio Varela, ateu. O Drauzio Varela, um homem que nunca cometeu um crime, um homem com a vida dele, a vida do Drauzio Varela, é só uma vida de estudo e de trabalho. O Drauzio Varela, ele é um homem, já foi um rapaz estudiosíssimo na família dele. Obteve a segunda colocação para o concurso de medicina. É um dos maiores especialistas em câncer da Terra, Drauzio Varela. Sempre trabalhou a vida dele, sempre trabalhando, incansavelmente, e sempre estudando. Então você vê que o Drauzio Varela é um homem de moralidade respeitada. Ele não é corrupto, ele não é estuprador, ele não é ladrão, entendeu? É um homem que tem uma moral respeitada. E aqui o Rafael dizendo que os ateus não têm uma régua moral, que os ateus são depravados porque não têm medo de uma punição divina. O Drauzio Varela é ateu, e ele é o contrário do que diz o Rafael. Viu aí como a pessoa cristã, ela não consegue formular um raciocínio? Eu, Eustáquio, sou ateu desde o útero de minha mãe, e minha vida toda,
nenhum crime, nunca pratiquei crime algum. Em minha vida toda, dediquei ao trabalho e também aos estudos. Entendeu? Sempre minha vida trabalhando e estudando. Não sou um depravado, entendeu? Eu tenho uma moralidade respeitada. Então, o Rafael está dizendo aqui que os ateus vivem sem uma régua moral e que os ateus, por não terem medo de uma punição de Deus, os ateus se sentem livres para praticar pecados, crimes. Você vê que o Rafael, ele é enganado por pastores evangélicos e padres, ou padres, e ele não consegue entender isso aí. Então, dizer que o ateu é uma pessoa que, por não crer em Deus, é uma pessoa depravada, isso é uma ignorância do cristianismo, dos líderes cristãos, enganando os fiéis. Dizer que os ateus têm uma vida depravada, porque não tem medo de punição divina. Ora, se você for aí aos presídios, você vai ver estupradores, você vai ver homicidas, você vai ver traficantes, você vai ver corruptos, aí você vai ver latrocidas em presídios, você vai ver ali os criminosos, e a quase totalidade são cristãos. Então, a crença em um Deus não impede o homem de cometer barbaridades, entendeu? É simples entender isso. Se você pegar os maiores criminosos, eles foram cristãos, os maiores criminosos, entendeu? Estupradores aí, você vê homens que espancam as esposas aí, você vê maridos espancando esposas. Esses maridos aí, a quase totalidade são cristãos. Então a crença em um Deus não impede que o homem cometa erros, entendeu? A crença em um Deus não impede. E você vê aí. Da mesma forma, a não crença em um Deus não torna o homem um estuprador, um bandido, entendeu? Nada tem a ver com isso. Então, se você for pegar aí os ateus ilustres, famosos, você vê pessoas que sempre trabalharam na vida, pessoas honestas. E você tem aí o Drauzio Varela, você tem aí o Leandro Carnal, historiador, uma pessoa honesta. Você tem aí Oscar Niemeyer, já falecido, né? Que foi um ateu também. Então você vê vários ateus com uma vida exemplar. Então esse negócio de dizer que o ateu, como diz aqui o Rafael Cristão, coitado, ele diz que ser ateu é fácil, que o ateu ele vive sem uma régua moral. Ele vive sem uma régua moral e que o erro do ateu é se jogar no pecado. Isso nada tem a ver com a realidade. O Rafael aqui, infelizmente, ele está mais por fora do que bunda de índio, entendeu? Mas é isso, gente. O cristão, ele é enganado. Propaga-se, como disse o próprio Drauzio Varela para o Gilberto Gil, líderes religiosos propagam para os fiéis que os ateus, por não crerem no Deus cristão, os ateus são depravados. E isso não é verdade. Aqui está o exemplo. Explicado isso aí, gente? Então, vamos aqui a mais comentários, não é? Aí, agora o comentário aqui do R. Dordo. R. Dordo. O R. Dordo chegou ao meu canal agora recentemente. E lá, na entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil, lá está o comentário do R. Dordo. Ele assistiu ao meu vídeo e foi lá a entrevista lá ao Canal Brasil e assistiu lá a entrevista. E há 2 dias ele comentou lá no Canal Brasil. Aqui está, R. Dordo. Ele é ateu hoje. Veja o que ele escreve. Ele diz: sou ateu, pois não carrego no psicológico um fardo religioso fútil e inútil. Ele está dizendo que hoje ele é ateu. Ele diz que não carrega no psicológico, no cérebro dele, ele não carrega um fardo, um peso religioso que é fútil e inútil, que é o Deus aí dos cristãos. Deus algum existe,
Deus algum prejudica alguém, Deus algum ajuda alguém. Isso é simples a gente entender isso aí. Então, essa ideia de Deus, e principalmente essa ideia horrível de Deus dos cristãos, o R. Dordo diz aqui que ele não carrega no psicológico dele, na cabeça dele, no cérebro, ele não carrega essa ideia horrível de um Deus aí, o Deus dos cristãos, o Deus que está na Bíblia. Ele não carrega esse fardo, esse peso que ele diz, que é fútil e inútil. E ele tem razão. Deus algum existe, muito menos o Deus que está na Bíblia, o Deus dos cristãos no Novo Testamento. Deus algum existe, Deus algum mata alguém, Deus algum odeia alguém, Deus algum impõe tortura eterna para alguém. E o cristianismo coloca a tortura eterna como punição para aqueles que simplesmente não crerem em Jesus, o que é uma coisa horrível, o cristianismo. Entendeu? Então o R. Dordo acreditou nisso, nessa fantasia, e fez muito mal a ele. Hoje ele é ateu e ele se sente livre. Ele sabe que não existe no universo uma entidade ou várias entidades tão ruins que vão castigar uma pessoa por simplesmente não crerem nessas entidades. Quem castiga quem não crer, quem castiga quem não crê, não sabe o que é amor. Não sabe o que é amor. Entendeu? E o cristianismo diz, não é? Quem não crê em Jesus, quando morrer, será torturado eternamente no fogo do inferno. E os cristãos ainda dizem que o cristianismo é amor. Viu aí o problema? Então aqui está o R. Dordo. Ele diz que ele é ateu, só ateu. Não carrego no psicológico um fardo religioso fútil e inútil. E ele tem razão. Quando ele adoece, o R. Dordo, ele não recorre a deuses, porque deuses não existem, não ajudam. Quando ele adoece, o R. Dordo, ele recorre à ciência, ele recorre a farmácias, ele recorre a hospitais. Ele é ateu e ele recorre a farmácias e a hospitais. Da mesma forma, os religiosos. Um cristão, quando adoece, ele faz orações e isso não resolve. O cristão faz a mesma coisa que o ateu. O cristão vai à farmácia, o cristão vai ao hospital. No frigir dos ovos, o cristão sabe que Deus algum existe e que vai ajudá-lo. O cristão procura a mesma coisa procurada pelo ateu. O ateu, quando adoece, repito, procura a farmácia, procura hospitais. O cristão, quando adoece, a mesma coisa, procura farmácia, procura hospitais. Entendeu isso aí, gente? Beleza. Um abraço aí para o R. Dordo. Agora veja aqui, mais um cristão. É o que eu sempre digo. Compare o comentário de um cristão com o comentário de um ateu. Veja qual dos dois traz o raciocínio, a razão. E veja qual dos dois traz o ódio, a raiva, a intolerância. Veja. Aqui está um cristão aqui, lá no Canal Brasil. Ele colocou aqui como o poder de ser. E ele escreve assim, em relação ao Drauzio Varela, médico. Ele diz assim, só isso, 2 palavras. Pobre homem. Ele diz para o Drauzio Varela, pobre homem. Por que ele diz isso? É porque o Drauzio não tem a mesma crença religiosa dele. E como ele é fanático, ele diz, pobre homem, pobre Drauzio Varela. Viu aí? Isso aqui é o problema da religião, o fanatismo. Ele diz pobre homem com Drauzio Varela. Vamos aqui a outro comentário agora. Esse aqui ainda é pior, esse cristão aqui. Ele se apresenta lá como Sérgio. Ele fez o comentário há 3 meses. Veja o que ele diz sobre o Drauzio Varela. Ele diz assim, vindo desse abilolado, não se esperaria outra coisa. Viu aí? Um cristão aqui atacando a pessoa do Drauzio Varela, só porque o Drauzio diz que é ateu.
E isso aqui, veja, o fanático religioso cristão, ele diz: vindo desse abilolado, ou seja, vindo desse maluco, dizendo que o Drauzio Varela é maluco, vindo desse abilolado, não se esperaria outra coisa. Viu aí, gente? Isso marca o quê? Trazendo esses comentários aqui, que o fanatismo está nas religiões e aqui no cristianismo, chamando o Dr. Drauzio de abilolado, de imbecil. Viu aí? Desse abilolado não se esperaria outra coisa. Veja aí, atacando a pessoa do Drauzio Varela só porque ele não comunga com a mesma crença aqui do Sérgio. O Sérgio aqui, nesse comentário, ele mesmo está se mostrando como fanático. Viu aí o problema da religião? Chamar o Drauzio Varela de doido, abilolado, homem inteligentíssimo, um vitorioso na medicina, um homem respeitado não só no Brasil como fora do Brasil. Foi indicado por um médico para curar o câncer, tratar o câncer do Jô Soares. Jô Soares estava com câncer de pele e um médico famoso em São Paulo aconselhou o Jô: Jô, procura urgentemente o Drauzio Varela. Isso há muitos e muitos anos. E o Jô procurou o Drauzio Varela. Viu aí, gente? E um cristão aqui com raiva do Drauzio, só porque ele diz que é ateu, um cristão aqui dizendo que, vindo desse abilolado, não se esperaria outra coisa. Viu aí? É o mal que a religião faz nas pessoas. Vejamos outro aqui. Mais um cristão aqui escrevendo bobagem sobre o Drauzio Varela. Está lá no Canal Brasil. Clique aqui abaixo e você vai ver isso aí. Procure lá, está o comentário dele. Ele fez esse comentário há 3 meses. O nome dele aqui é Beto Redplay. Beto Redplay. Ele escreve assim sobre o Drauzio Varela: vou ter pena de quando morrer. Sabe de nada, inocente. Ele está dizendo que vai ter pena do Drauzio Varela quando o Drauzio Varela morrer. E ele diz aqui que o Drauzio Varela nada sabe, é um inocente. Viu aí? Fanatismo religioso aqui, cristão, do Beto Redplay. Ele dizendo: vou ter pena de quando morrer. Sabe de nada, inocente. O Beto aqui, ele diz que quando ele morrer, já que ele acredita em Jesus, ele vai para um céu. O Beto Redplay vai para um céu depois da morte. E ele diz que o Dr. Drauzio Varela, por ser ateu, por não crer em Jesus, o Dr. Drauzio Varela vai para o inferno, fogo eterno, tortura eterna, que isso aí foi uma punição de Jesus. E o Beto Redplay ainda diz que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, entendeu? Então ele diz que o Drauzio Varela, quando morrer, vai para o inferno, ser queimado eternamente no fogo, só porque não acredita em Jesus. Esse aqui, mais uma prova, o próprio cristão aqui, dizendo que sua religião, cristianismo, nada tem a ver com amor. Viu aí? Vejamos agora aqui mais um cristão e mais uma barbaridade aqui. Isso aqui é importantíssimo, gente. Estou mostrando aqui os próprios cristãos mostrando o que é sua religião, o cristianismo. E aqui está o Agdemes Oliveira, o nome dele, Agdemes Oliveira. Ele fez o comentário há 11 meses. Ele escreveu assim, em relação ao Drauzio Varela: é claro que essa desgraça, olha aí, é ateu, senão não estava na Globo. Veja o que ele escreve: é claro que essa desgraça é ateu, senão não estava na Globo. Então ele ataca aqui o Drauzio Varela, chamando o Drauzio Varela de desgraça. Você vê, isso aqui é mais um ponto negativo para o fanatismo religioso cristão. E aqui está a prova. O cristão escrevendo esse ódio aqui. Ódio que você não vê nos comentários dos ateus. A diferença é gritante. Então você vê aqui, ele diz: é claro que essa desgraça, ou seja, essa desgraça chamada Drauzio Varela, é claro que é ateu,
porque do contrário não estava na Globo. Olha aí. Ele é tão ignorante aqui, o Agdemis, uma pessoa tão ignorante, com certeza destituída de estudo, um ignorante aqui, falta de conhecimento, criticando um homem como Drauzio Varela, um médico dedicado à medicina, um homem respeitado, educado, inteligentíssimo e, além disso, culto. Drauzio Varela, muito elogiado. Trabalhou muitos anos, ainda trabalha como cancerologista. Nos livros dele, ele conta inúmeros clientes que ele teve, clientes que até hoje adoram o Drauzio Varela, que se recuperaram de cânceres, entendeu? E aqui ele diz, né, o Agdemis, ele diz que essa desgraça, o Drauzio Varela, é ateu, porque senão não estava na Rede Globo. Então ele também mancha a imagem da Rede Globo aqui, como se a Rede Globo, na Rede Globo, só existissem ateus. A ignorância do Agdemis aqui é fantástica, a ignorância dele, chamando o Drauzio Varela de desgraça apenas por causa da religião e dizendo que ele é ateu e só assim é por isso que ele está na Globo, como se a rede de televisão, a Rede Globo, tivesse em seu quadro apenas ateus, e isso também não é verdade. A Rede Globo está repleta de cristãos ali, inúmeros cristãos, entendeu? E não existe intolerância na Rede Globo, entendeu? Como existe aqui no Agdemis Oliveira. Então, o próprio cristão aqui está dizendo que ele é um fanático religioso, é uma pessoa doentia, tratando o Drauzio Varela de desgraça, só porque disse que é ateu. Entendeu? É isso aí, gente. Vamos aqui agora a mais comentários, né? Vamos aqui. Agora é do Alonso Lousa. Ele escreve assim, tudo isso aqui lá no Canal Brasil. Então ele escreveu esse comentário há 4 meses. Ele escreve aqui, ó. Veja bem, quem não acredita em nada após sua morte, faz tudo nessa vida, porque não vai ter nenhuma consequência. Então o Alonso Lousa, ele está na mesma linha, não é? Aqui eu acabei de ler aqui, vamos aqui, não é? Eu acabei de ler aqui, deixa eu me pegar aqui. Ele está na mesma linha aqui do Rafael, não é? Aqui, Rafael, li agora o comentário aqui do Rafael, o Rafael dizendo que o ateu, por não ter medo de uma punição divina depois da morte, o ateu se sente livre para praticar todas as maldades. O Rafael aqui. E mostrei que isso aí é mais uma enganação, não é? Dos líderes religiosos. Pois no mesmo erro aqui do Rafael, vem um Alonso aqui, cristão também, afirmando a mesma bobagem. Os dois aí, Rafael e Alonso, 2 cristãos enganados por líderes cristãos. Então o Alonso está dizendo aqui, veja, ele diz assim, quem não acredita em nada após sua morte, faz tudo nessa vida, porque não vai ter nenhuma consequência. Viu aí? É a mesma linha do Rafael. O pobre Alonso aqui, mais um cristão enganado. Ele dizendo que o ateu, já que não acredita em vida depois da morte, e só nesta vida aqui, então o ateu se sente livre para praticar todas as maldades, porque não será punido. Isso é uma aberração. Na verdade, a quase totalidade das pessoas que praticam o mal, a quase totalidade aqui no Brasil, são pessoas cristãs. Vá aos presídios, vá lá às penitenciárias. A quase totalidade das pessoas são cristãs. Os presidiários, a quase totalidade são cristãos. E isso, a crença em Jesus, em Deus, não os impediu de praticar crimes. Você entendeu? É simples entender isso aí. Veja o Drauzio Varela. Não cometeu nenhum crime na vida. Um homem estudioso, dedicado à profissão de médico. Um homem culto, escritor, trabalhou em vários hospitais e ainda trabalha. Um homem dedicado à profissão. O Drauzio Varela nunca matou alguém
nunca estuprou alguém. Agora vá aos presídios, veja ali os estupradores presos nos presídios. Os estupradores, com certeza, são cristãos. Eu trabalhei aqui na penitenciária Papuda durante 5 anos, conversando ali, olhando as estatísticas, na Papuda, aqui em Brasília. Trabalhei lá, policial civil, há 5 anos, há muitos anos. Pois bem, ali eu não encontrei, na penitenciária, um ateu. Todos cristãos, todos crentes em Deus. Então a crença em Deus não impede que uma pessoa cometa crimes. Os líderes religiosos enganam os fiéis, dizendo que os ateus, por não acreditarem em Deus, numa punição depois da morte, os ateus ficam livres para praticar todas as maldades. E você não vê essas maldades nos ateus, você vê nos próprios cristãos. Porque, repito, crer em um Deus, crer na vida depois da morte, em punição, você vê, os cristãos creem, só que isso aí não evita que eles pratiquem crimes. Viu aí? Não evita que eles pratiquem crimes. Você vê aqui no Brasil políticos cristãos aí corruptos, não é? Praticam corrupção, os políticos aí cristãos, muitos políticos cristãos, muitos, praticam corrupção. Nós sabemos aí, nós conhecemos muitos políticos aí corruptos no Brasil. Pois bem, eles são cristãos. O fato de eles serem cristãos, de eles acreditarem numa vida depois da morte, o fato de eles acreditarem nisso, não evita que eles pratiquem corrupção. Viu aí? É simples, gente. Então aqui, gente, mais comentários ainda. Vou encerrando por aqui para evitar um vídeo grande, né? Já são 32 minutos agora. Então vou encerrando aqui e vamos aí depois para mais comentários. Muito obrigado.